Olá, tudo bem? Seja bem-vindo então ao nosso pré-prova UX. Aqui eu vou trabalhar contigo os principais assuntos que podem cair nesse nosso vestibular de verão 2025, a partir da análise de provas de anos anteriores. Na verdade, eu fiz uma análise das provas dos últimos 10 anos. Aqui no nosso pré-prova, eu coloquei a distribuição das provas nos últimos 5 anos, a partir de 2020. Isso porque são provas de inverno e verão, tá? Então, a gente vai falar quase em 10 provas diferentes aqui. Análise a partir de 10 provas. Mas quero que você saiba que você deve estar preparado aí já nesse momento. Pega sua caneta, pega o seu lápis, sua borracha. Lembra de fazer a impressão do pré-prova aí que está disponível para você em PDF. E lembrando que você vai estar trabalhando, né, para essa prova acontecer a partir daqui, ó, do dia 24/11, 24 de novembro. Prova essa que tem início, os portões, né, eles se fecham e tem início a partir das 13h30. Mas não esqueça da distribuição dos horários para a tua entrada a partir da ordem alfabética. Tá? Isso tem lá no edital da página da UX. Lembrando que essa prova ela vai ter o seu final às 18h30, então tu tem um tempo de resolução de prova aí de 5 horas de prova. E tu vai ter que resolver em 5 horas de prova aí, sem esquecer disso, né? Agora, muito importante, tu vai ter que dar conta de fazer, então, uma redação, 10 questões de uma língua estrangeira, 10 questões da língua portuguesa. Mas a bendita prova de conhecimentos gerais e os conhecimentos específicos dados a 10 de química e 10 de biologia, as 10 últimas aí, tá? O que nos interessa e que vamos falar hoje, tá aqui as nossas 10 questões de biologia. Claro que a gente pode esperar uma ou outra questão dentro da prova de conhecimentos gerais. Eu vou falar sobre as provas que apareceram, as questões que apareceram aqui, ó, nas questões da prova de biologia. Porque conhecimentos gerais é muito difícil a gente dizer o que pode cair, mesmo sabendo que a prova cobra bastante aí análise de ácidos nucleicos, biotecnologia, histologia, enfim, não foge muito disso. Tá bom? Então vamos começar? Então vem comigo aí, vamos começar o nosso pré-prova UX verão 2025. Então vamos começar aqui com o nosso conteúdo que é chamado ó, lá em cima, ó, a citologia. Citologia é essa que trabalha o estudo das células. Normalmente são as questões que abrem a prova ou estão no início da nossa prova, tá? Bom, o que a gente vai começar analisando aqui dentro de citologia? Primeiro, o conteúdo que a gente vai dar uma bela de uma analisada é esse conteúdo aqui, ó, bioquímica celular. Bom, bioquímica celular, ela envolve o estudo de compostos inorgânicos, compostos orgânicos. Os compostos inorgânicos são eles, né, os sais minerais e a água, né? A prova da UX não tem uma tradição muito grande de cobrar esse conteúdo, mas já os compostos orgânicos, o principal cobrado em provas. Tanto é o último conteúdo que aparece na nossa prova, que aqui, ó, no inverno 2021, é uma questão que fala sobre proteínas. Tá? Quanto à condição enzimática. Então, existe uma probabilidade grande, tu vai revisar então as características das proteínas, o que faz uma enzima, mas também tu vai estudar os carboidratos e os lipídios. Lipídios com a questão da reserva energética, lipídios com a questão, por exemplo, de atualidades em obesidade, enfim. Em seguida, tu vai dar uma boa revisada nesse conteúdo aqui, nesse conteúdo que são os chamados ácidos nucleicos, tá? Bom, Dani, mas os ácidos nucleicos recém caiu, olha aqui eles, ó. Os ácidos nucleicos caiu no verão já. Sim, caiu uma questão que falava sobre genoma, variabilidade que era o crossing over, mas eu quero que tu analise aqui dentro questões que vão trabalhar, por exemplo, aqui ó,
a diferença entre DNA e RNA, as características das moléculas, fita dupla, fita simples, a pentose de um que é a ribose, de outro que é a desoxirribose, como é que acontece a duplicação do DNA, né? Lembrando que na duplicação do DNA, tu tens as bases nitrogenadas complementares, né? Adenina com timina, guanina com citosina, sempre lembrando que eu tenho 2 pontos de hidrogênio na primeira e 3 pontos de hidrogênio na segunda, tá? Bom, a partir daí, tu tem então a transcrição de um RNA. Bom, as questões que tratam sobre os RNA são mais recentes, tá? Elas foram tratadas já mais recentes, os tipos, né, de RNAs é uma questão que tem aqui no inverno 2022, é uma questão bem recente. Mas, claro, são tipos de RNAs, então tem que saber disso para essa prova. Mas o que eu acho que faz um bom tempo que não aparece na prova, tá aqui, ó. Bastante cuidado com isso aqui, ó. O código genético para a tradução. Bom, então eu tenho que lembrar que o código genético são os códons, né, que aparecem na tabela do código genético degenerado e que a gente usa a partir desses códons as trincas de nucleotídeos do RNA mensageiro para ser traduzido em uma proteína. Ultimamente, nas provas da UX, ele já traz a trinca e o seu aminoácido correspondente. Então já fica mais fácil tu montar ela. Outro detalhe importante que eu acho que tu deve revisar aqui dentro, e eu não coloquei aquele listado, que eu quis deixar ele separadinho um minutinho, é isso aqui, ó, membrana plasmática. Dani, tá, peraí, membrana plasmática recém caiu. Sim, foi uma questão que caiu sobre a bomba de sódio e potássio, transporte ativo. Se tu perceber, em 2020, no verão, caiu uma questão sobre transporte ativo. Era uma questão de difusão facilitada. Porém, olha só isso aqui. Opa! Porém, deixa eu só trazer um detalhezinho aqui, ó. Desde 2014, não cai uma questão de osmose. Então pode aparecer. Então, osmose é aquele conteúdo que tu tem que sempre ter na ponta da língua, tá? Dá uma boa revisada, princípio de conservação, enfim. Em seguida, a gente vai fazer uma análise aqui da bioenergética. Por que a bioenergética? Bioenergética é um conteúdo obrigatório no teu estudo. Mesmo a gente percebendo o seguinte, olha o que eu vou traçar aqui dentro da bioenergética, tá? Olha o que eu vou traçar. A bioenergética está aqui embaixo, ó. A bioenergética é aquele conteúdo que mais apareceu na prova nesses últimos 5 anos. Perceba esse detalhe aqui, ó. Nesses últimos 5 anos, veja, 2022 caiu nas duas provas, 2021 caiu na prova do verão, não cai no inverno 2023 e 2024 não caiu. Será que vai cair em 2025? A probabilidade é altíssima, é altíssima. Essa última questão que caiu é sobre respiração celular, é sobre a glicólise, mas as outras questões são sobre fotossíntese. Aqui em 2021 caiu uma de fotossíntese e fermentação. Então o que a gente pode esperar para 2025? Uma questão que pode, de repente, comparar respiração celular e fotossíntese, o que é produto de um é reagente do outro, e também pode cair de forma específica cada um dos processos, sempre lembrando da fotossíntese, o que acontece na fase clara, o que acontece na fase escura, onde ela acontece, bem como o que acontece na glicólise, na respiração celular na glicólise, no ciclo de Krebs e na cadeia respiratória, e esses respectivos locais metabólicos. Importante lembrar sempre da fermentação e a sua aplicação também. Função de organelas pode cair? Até pode, mas a probabilidade é menor porque recém caiu uma questão sobre lisossomos. Mas cuidado, tá? Ciclo celular. Eu acredito muito que ciclo celular pode aparecer. Sabe por quê? Porque a última vez que ciclo celular apareceu numa prova de bio, tá aqui, ó. Era uma questão sobre mitose lá em 2014 também. Tá? Lá em 2014. Então eu acho que tu tem que tomar cuidado. Podem cair questões sobre meiose, questões falando sobre a intérfase, mas sempre muito cuidado com isso aqui, ó. Eu vejo um cuidado muito grande. Características dos cromossomos em cada uma das fases da divisão celular. O que tem em cada fase da divisão celular? Em número de cromátides, de cromossomos, certo? Isso aí pode cair nas provas, isso já caiu na prova da UX, não é uma questão fácil, tá? Inclusive é essa questão aqui que caiu, tá? De 2014.
Tá bom? Pega essas dicas de citologia, dá uma boa revisada e esteja preparado para essa questão aí. Essa ou estas, porque tu pode perceber que tem anos que cai mais de uma questão, ó, de citologia, ó. Tu pode ver que tu tem mais questões de citologia no ano. Então das 10 pode cair mais de uma, tá bom? Te prepara para citologia, que é importante tu revisar esse conteúdo aí. Agora o próximo assunto do nosso pré-prova é esse conteúdo que a gente está vendo aqui em cima agora, que é a reprodução e a embriologia. Dois conteúdos muito a ver um com o outro, né? Mas o que a gente pode esperar sobre esses conteúdos aqui? O primeiro deles, tu tem que estar pronto para isso, é a chamada aqui, ó, gametogênese, tá? A gametogênese é importante. A gametogênese já apareceu nas provas dos últimos anos, teve questão de 2016, trabalhando sobre espermatogênese, então tu vai estar preparado para isso. O que eu acredito que possa cair, visto que a última questão que a gente teve sobre esse assunto tá aqui, ó, verão 2020, é outra questão sobre espermatogênese. Então caiu 2016, caiu sobre 2020, tá? Todas elas pedindo as cargas genéticas das células ao longo das etapas da espermatogênese. Então, o que pode cair sobre esse conteúdo, por exemplo, é a chamada ovulogênese, tá? Um conteúdo que eu acho que tem uma probabilidade muito grande de cair em prova e que não é fácil é o ciclo menstrual, tá? Veja que não cai desde o verão de 2009, tá? O gráfico da flutuação, ou seja, da oscilação hormonal entre aqueles que são produzidos pela hipófise, as chamadas gonadotrofinas, FSH e LH, e os hormônios sexuais, estrógeno e progesterona. Isso ao longo do mês e sabendo o que acontece em cada uma das etapas, tá? Bem como já pode aparecer também característica e estrutura dos gametas, principalmente dos espermatozoides. Agora, tu também vai dar uma boa estudada e uma boa revisada na embriologia. Por quê? Se tu olhar de embriologia, a gente praticamente tem êmbrio em todos os anos, ó. Até mais de uma questão de êmbrio aparecendo. Sobre o assunto que a gente está comentando agora, só não apareceu na prova de inverno 2020, não cai no inverno 23, não cai no verão de 24, tá? Mas agora, no verão aqui, ó, no inverno 22, 24, ó, caiu uma sobre os hormônios sexuais, tá? E caiu uma questão sobre anexos embrionários. Então, o que a gente pode esperar sobre embriologia se cair nessa prova? Já digo que a probabilidade é baixa, tá? Os tipos de óvulos, tá? Oligolécito, heterolécito, telolécito, quem são o centrolécito, quem são os organismos que apresentam esses óvulos, tipos de clivagens, holoblástico, meroblástico, enfim, aí por diante. Os folhetos embrionários, quem que é diploblástica, quem que é triploblástico, origem do celoma e origem do blastóporo também, tá? O nexos embrionários recém caiu, mas pode cair ainda alguma coisa sobre eles. E os tipos de gêmeos, se o gêmeo é univitelino, se ele é bivitelino, isso já caiu na prova, olha, pasme, hein? Isso já apareceu na prova de 2015, então pode cair, tá? Pode aparecer aí muito. As questões que falam sobre desenvolvimento, né, morulação, blastulação, caiu sobre blastocisto aqui, ó, em 23, tá, verão 2023, então pode aparecer também esse tipo de questão aí, tá? Quero que tu tome cuidado bastante ao falar sobre, por exemplo, células tronco, porque aqui nós podemos falar naquelas que são potentes, que são aquelas embrionárias, tá? Isso pode ser utilizado até dentro de uma questão de biotecnologia, tá bom? Sempre vale a pena dar uma revisada nesse assunto, porque ele pode aparecer na tua prova, tá? E ninguém quer ser pego de surpresa aqui, né? Então bora dar uma estudadinha nesse conteúdo. Então a gente vai começar a falar agora sobre o conteúdo que é a histologia animal. Queria que vocês percebessem um detalhe importante. A histologia animal já foi um conteúdo que apareceu bem mais nas provas da UX,
né? Era um conteúdo quase que obrigatório no estudo para a prova da UX. Nos últimos anos ele vem aparecendo agora de forma já mais tímida, né? Tu pode perceber que em 2020 nós não tivemos nas duas provas, inverno e verão. Aí nós tivemos uma questão sobre tecido nervoso em 2021, não cai no inverno. 22 cai uma questão sobre tecido ósseo, as características do tecido ósseo. No inverno não cai de novo. Aí cai duas, uma de tecido muscular esquelético no verão 2023 e uma questão sobre os glóbulos brancos, sobre leucócitos. Então, quando tu vai revisar, por exemplo, o grupo sanguíneo, eu já vou me deter sobre isso, tá? Quando tu vai revisar o grupo sanguíneo, por exemplo, nos leucócitos aqui, os chamados glóbulos brancos, e eu sei que é bem recente esse conteúdo, tu tem que correlacionar ele com o chamado sistema imunológico. É inevitável tu não fazer esta correlação com esses dois sistemas, com esse sistema, tá? Então saber as características, quem são as células, a diferença entre imunização ativa e passiva para trabalhar, por exemplo, os linfócitos do tipo B na produção de anticorpos, enfim. Tá? Anos anteriores caiu sobre o tecido sanguíneo muitas questões que falavam sobre as plaquetas. Tá? Deixa eu voltar aqui. Muitas questões que falavam sobre plaquetas. Então eu acho bem importante tu dar uma boa revisada sobre a chamada coagulação sanguínea e correlacionar ela, por exemplo, junto com o sal mineral que é o cálcio, certo? Esse cálcio extremamente importante, deixa eu apagar aqui, extremamente importante esse cálcio para a coagulação e a vitamina K, tá bom? Bom, então sobre eles é importante, e lembrando sempre de revisar aqui, eu também acho sempre importante dentro do tecido sanguíneo, as hemácias no processo de transporte de gás, oxigênio e gás carbônico, porque isso também é uma questão obrigatória no estudo no geral das provas, tá? É claro que quando tu estuda as hemácias e transporte de gases, tu vai correlacionar com o sistema respiratório e com o sistema circulatório. Isso é inevitável, tá? Mas continuando essa análise, eu acho que o tecido, analisando as provas, chega de achismo, né? Analisando as provas, a gente já percebe que, ó, aparece uma questão tímida de tecido epitelial, ó, em inverno 2023, tá? Bem tímida essa questão. Por isso que eu acho que pode vir a aparecer esse tipo de assunto, tá? Ele pode aparecer aqui no tecido epitelial. Por exemplo, os tipos de tecidos de revestimento, ser estratificado, uniestratificado, pseudoestratificado, os tipos de glândulas, né? Exócrina, endócrina, glândula mista, se ela é apócrina, merócrina, se ela é holócrina, todas essas características glandulares podem aparecer e lembrar dos exemplos que apresentam esse tipo de glândula, tá? Bom, no verão 2024 não caiu, tá? Só que aí, veja o seguinte, nós tivemos uma questão aqui que caiu agora, né, sobre, de novo, olha lá, ó, 2024, tecido sanguíneo, tá? Então essa foi a última questão que apareceu. Então é importante tu analisar aqui dentro, por exemplo, um tecido que tem uma grande probabilidade de aparecer na tua prova é o chamado tecido nervoso, tá? Potencial de ação, potencial de repouso, certo? As sinapses, quem são os neurotransmissores e suas funções, porque se eu sei os neurotransmissores e as funções deles, eu posso correlacionar com o sistema nervoso periférico, por exemplo, naquela diferença entre simpático e parasimpático. Tá? Por isso que correlacionar com o sistema nervoso, isso é importante. E também as células de glia, né? Essas células de glia elas são importantes porque, claro, elas dão suporte ao tecido nervoso. Os astrócitos, células de Schwann, oligodendrócitos e as microglias. Isso aí tu tem que saber para a tua prova, é importante, tá? Até porque a última vez que isso aparece em prova lá, ó, é verão 2021. Então tem uma probabilidade muito grande de aparecer em 2025 aqui, tá? Tecido nervoso tem que ir muito bem estudado para a prova. Agora tu vai dar uma boa estudadinha também nesse tecido adiposo, ó,
lá dentro do tecido conjuntivo, nos casos que estão correlacionados, por exemplo, à obesidade e a manutenção da temperatura a partir da chamada, olha só, a partir da chamada hipoderme. Claro que tu vai revisar esse conteúdo, é obrigatório tu revisar ele, tá? E os tecidos, né? Claro que a gente já tem uma questão aqui, verão 22, né? Sobre o tecido ósseo, mas claro, a gente pode correlacionar as características gerais do tecido cartilaginoso e ósseo quanto a característica de sustentação. Então, a histologia, eu acredito piamente que ela pode aparecer, porque, veja, tu tem muito poucas questões sendo trabalhadas nos últimos anos. E é claro, podem aparecer provas onde tu teve, por exemplo, 2 questões, certo? Em uma única prova. Isso pode se repetir, tá bom? Então dá uma boa revisada em histologia animal. Eu sei que é um conteúdo extenso, é bastante coisa para revisar, mas tu tem tempo, a gente tem tempo ainda para fazer isso, tá? Tempo é relativo, mas acho não, tenho certeza que vai dar tempo de revisar todos esses conteúdos aí. Então, o nosso próximo assunto aqui, né, dando a sequência à histologia animal, nós temos a fisiologia humana, tá? Bastante cuidado com a fisiologia humana, porque ele é um conteúdo que aparece nas provas e normalmente são questões bem conteudistas, isso não significa que são questões fáceis, tá? Bom, então o que a gente pode esperar dessas provas? A primeira análise que eu quero te mostrar é que, de novo, ó, da mesma forma que a histologia, a fisiologia é um tipo de assunto que já apareceu e muito nas provas. Teve uma frequência muito grande, mas nos últimos anos tem caído menos. Ó, nós não tivemos verão 2021, nós não tivemos inverno, perdão, 20, nós não tivemos inverno 21, nós não tivemos aqui ainda, ó, nessa nossa última prova do inverno não teve questões falando sobre fisiologia. Então, o que eu acredito? Que nessa prova vai ter. E ela pode cair com uma mescla junto com a histologia, tá? Eu acho que tem mais probabilidade de cair fisiologia humana do que histologia animal, ok? Porque recém caiu, né? Nós tivemos questões recentes de histologia, então a ideia é que possa aparecer fisio humana, tá? Bom, dentro da física humana, eu quero que tu tome bastante cuidado e não são questões fáceis, né? As questões que, por exemplo, tratam do chamado sistema digestório, ok? Aqui, sistema digestório. Ah, mas o sistema digestório caiu no verão 2018. Dani, mas tu colocou aqui que caiu nessa última prova. Sim, no verão 2024 caiu uma questão, certo? Falando sobre é, o sistema digestório, tá? É uma questão que falava sobre a diferença de pH dos diferentes órgãos, sim, isso recentemente caiu. Porém, a gente pode falar de enzimas digestivas que não apareceram ainda, faz tempo que isso não cai em prova. Então tem probabilidade de cair, tá? Alguns sistemas que fazem tempo que não aparecem em prova, tá? A gente tem que tomar um cuidado bem grande. Por exemplo, olha essa questão aqui, ó. Sistema circulatório. O sistema circulatório, nos últimos 5 anos de prova, não apareceu. Então, o que eu tenho que saber? Características gerais, certo? As estruturas que compõem o sistema circulatório, coração, veias, artérias, quais são as cavidades do coração, movimento de sístole, de diástole, enfim, todas essas características aí. E o sistema respiratório? Por que o sistema respiratório? Porque o sistema respiratório caiu aqui, ó, inverno 22 e caiu verão 23. Tá? Então tem uma certa probabilidade de aparecer, tá? Claro que a probabilidade maior desses três ainda é o sistema circulatório. O que eu gostaria que tu percebesse também aqui, eu acho que vale a pena, eu não listei aqui, tá? E eu vou listar aqui embaixo, deixei para listar aqui embaixo, é o sistema endócrino. Tá, cuidado com o sistema endócrino, porque o sistema endócrino, porque a última vez que caiu foi verão 23. Não caiu inverno 23, não caiu verão 24, não caiu inverno 20, inverno 24. Mas olha isso, ele tinha caído aqui, ó. Olha que legal isso. No verão 21, mas não cai no inverno e não cai aqui também, ó. Então, cada 3 vestibulares cai uma. Cada 3 vestibulares eu posso esperar uma, então, de sistema endócrino. Os hormônios do sistema endócrino bem, e suas respectivas funções. Tá bom? Então, ó. Quem são as glândulas?
quem são os hormônios produzidos pelas glândulas e ou armazenados e as suas respectivas, funções, tá? Lembre-se também de estudar dentro das funções a sua carência, né, a sua hiperfunção. Então isso é sempre importante. Na base dos casos de diabetes, enfim, lembrar todos esses casos aí, tá? Bom, tu vai acabar a tua revisão da fisiologia, revisando aqui um pouquinho da chamada, aqui embaixo, ó, do chamado sistema nervoso, tá? As partes do sistema nervoso central, as partes e as funções do encéfalo, bem importante isso, as partes e funções do encéfalo, cérebro, tálamo, hipotálamo, cerebelo, bulbo, saber as funções de cada uma dessas partes, tá? E a diferença entre sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Dani, mas é muito recente as questões aqui, ó, de sistema nervoso. Sim, eu sei que é recente, mas a questão que caiu aqui foi sobre meninges. Tá? Uma questão que pegou assim de surpresa, que não é comum cair isso em prova, tá? Mas assim, tudo que eu falei aqui tem probabilidade de cair, tá? O sistema urinário, tu pode ver que ele caiu 2 anos seguidos aqui, então a probabilidade dele é bem menor, tá? Então por isso que eu não listei ele aqui. Bom, um sistema que é importante tu analisar também é o chamado, e eu não quis colocar na lista aqui por enquanto, é o sistema imunológico, tá? Sistema imunológico, o que tu vai revisar dentro do sistema imunológico? Tu vai revisar aqui, ó, no sistema imunológico, a chamada imunização ativa e passiva, tá? Os dois tipos de imunização que são importantes aqui, tá? Quem produz anticorpos, quando os anticorpos já vêm prontos, então saber a diferença e a aplicação, né, quanto à prevenção vacina e quanto a uma cura que tu precisa a partir de um soro. Tá bom? Então, fisiologia humana é sempre importante assim ser estudado porque pode aparecer na tua prova. Outro conteúdo que aparece com frequência nas provas da UX é o conteúdo de genética, né? Esse conteúdo aí que normalmente nas provas não são questões lá muito fáceis de serem resolvidas pela complexidade dos dados que são apresentados pela questão, mas na prova da UX tu pode esperar todo ano pelo menos uma questão, são raros os anos que não caem. Tu pode ver que ali, ó, 2020 não caiu aqui no inverno, tá? 2023 não caiu no inverno, mas no restante sempre vem aparecendo uma questão. O que tu tem que tomar conta aqui é isso aqui, ó. Primeira lei de Mendel, tá? A primeira lei de Mendel é o que mais aparece, ó. Cai em verão 20, inverno 21, verão e inverno 22, verão 21 e olha, fazem 3 vestibulares que não cai a primeira lei de Mendel. Por quê? Porque nesses 2 últimos caiu, ó, 24 caiu 2 questões sobre cromossomos sexuais. Inclusive, essa última questão aqui é do sistema ZW, que já tinha caído lá em 2000 no verão 2021, tá? Então, aqui no verão 2021 também é questão de sistema ZW, tá? Então, 2 questões falando sobre isso. Veja que nesse não tem mais caído questões sobre segunda lei de Mendel, faz tempo que não cai, tá? E também linkage. Então, como fazem 3 anos que não cai a primeira lei de Mendel, pode cair a primeira lei de Mendel, tá? Então, se cair a primeira lei de Mendel, o que a gente tem que esperar dessa primeira lei de Mendel? Então, vamos lá. Cálculos de probabilidade, analisando aqui, né, os chamados heredogramas, tá? A última vez que caiu 2016, tá? A última vez que isso cai. O chamado cruzamento teste, que é aquele indivíduo com característica fenotípica heterozigota, né? Característica fenotípica dominante, mas tu não sabe se ele é homozigoto ou heterozigoto. Para saber isso, tem que cruzar com o indivíduo que é homozigoto recessivo.
Um tipo de questão que eu acho que é muito importante, mas muito importante você revisar aqui dentro, são as questões que falam sobre grupos sanguíneos do sistema ABO e fator RH. Por que isso? Porque não cai em prova desde 2013. Então, isso sim tem uma probabilidade alta de aparecer no verão 2024, tá? Cuida esse conteúdo, é importante tu analisar. Em 2020, nós tivemos uma questão que trabalhou sobre herança quantitativa. Na verdade, isso aqui é 19, tá? Aqui é 19. A última vez caiu a segunda lei de Mendes, mas é uma questão teórica, tá? É uma questão sobre teoria. Herança quantitativa, olha só, não cai desde inverno 2013. Então, esses dois conteúdos aqui têm alta probabilidade de aparecer em prova, tá? Muita probabilidade. Linkage, olha só, linkage não vem caindo, tá? Não é característica da, perdão, linkage não. Epistasia faz tempo que não cai em prova, mas não é característica da prova da UX trabalhar esse conteúdo. Agora, linkage, sim, tu vai ter que revisar. Porque linkage, ele cai em 2014, tá? 2014 e também cai em 2019. Essas foram as duas últimas questões. A questão anterior a 2014 é 2011, tá? Então nós tivemos 11, 14, 19 esse assunto, tá? De linkage. Por isso que ele não aparece aqui, ó, tá vendo? Nas últimas 10 provas não caiu o linkage. Então tem que cuidar com o linkage ao ser trabalhado aqui dentro, por exemplo, os tipos de gametas ou genótipos recombinantes, tentando identificar a distância entre os genes, se estão em posição cis ou posição trans. Sabendo a distância entre os genes, tu sabe a taxa de recombinação entre eles, tá? Os mapas gênicos, então, eles também não fazem tempo que não aparece prova. Detalhe, esse 2019 aqui é esse 2019 aqui, ó, tá? Ou seja, é o inverno 2019. Mapa gênico, então, meu Deus do céu, faz muito tempo que não cai. Sabe qual é que foi a última vez que caiu o mapa gênico na prova da UX? Pasme, olha aqui, ó. 2002. Então, eu acho importante dar uma boa revisada nos grupos sanguíneos, na herança quantitativa e em linkage. Tá? Esses três conteúdos têm uma grande probabilidade. Só que tu vai dar uma boa revisada também nesse conteúdo aqui embaixo, ó, aqui embaixo, biotecnologia. Biotecnologia tem alguns detalhes que são importantes ser revisados, como por exemplo, a diferença entre saber a diferença lá entre um clone, um transgênico, essas técnicas de PCR, né, que fazem reação em cadeia da polimerase, essa técnica do CRISPR, que é uma técnica de edição de DNA, os microRNAs, né, que também são RNAs não codificantes, que podem anular ou controlar a expressão de um gene, o controle biológico, a técnica do DNA recombinante na produção de transgênicos. Então essas questões aqui, elas podem aparecer na prova da UX, até porque a UX tem um grande centro de biotecnologia, tá bom? Então, dá uma separadinha no tempo do teu estudo aí, dá uma revisada em genética, porque esse é um assunto que tem muita probabilidade de aparecer. Primeira lei de Mendel, segunda lei de Mendel ou linkage, tá? Cromossomos sexuais, duas questões que recém caíram, a probabilidade é muito baixa de aparecer. Agora sim, nós chegamos em um conteúdo que, dentro da programação, e eu sempre falo isso nos meus pré-provas, que o conteúdo de evolução é sempre um conteúdo difícil nas provas. Tá? Quando a gente separa as questões fáceis, médias, difíceis, a evolução sempre ela está dentro das questões difíceis, tá? Então, o que a gente pode esperar, tá? Tu pode perceber que dificilmente não cai, assim, evolução nas provas da UX. Aqui tem algumas provas que não apareceu. Por exemplo, ó, verão 21, e inverno 20 não caiu, tá? Então, em 2020 não caiu evolução. Aí nós tivemos uma questão sobre evidência de evolução em 21. Tudo isso aqui, ó, verão 22, verão 23, inverno 23,
Verão 24 é tudo questão que fala sobre mutações. Tá? Então veja que a UX gosta desse conteúdo que fala sobre mutações, que são alterações que acontecem na estrutura do DNA ou no número de cromossomos. Se for no número de cromossomos, ele pode ser uma euploidia ou uma aneuploidia. E aí, se for uma aneuploidia, lembre-se que a prova gosta desses conteúdos. Cuidado para as chamadas trissomias, tá? Que as trissomias se dão pelo fenômeno de junção dos cromossomos, tem a do 13, do 18, do 21, do chamado síndrome de Klinefelter, do triplo X, do duplo Y, enfim. Isso aí pode ser feito até a partir da análise de um cladograma, tá? Fora essas questões aí, que são 5 questões que caíram, né? Ao longo dos anos aí. Ah, mas tem 4 ali, Dani, por que que tu colocou 5 questões, tá? Tá, é que eu contabilizei uma questão, tá? Que eu não tinha, depois eu tirei, porque em 2019 também caiu uma questão sobre mutações, por isso que eu coloquei 5, é isso que eu precisava falar, tá? Então, lá em 2019, inverno 2019, aqui ó, então 2000, eita Dani, 2019/2 também tivemos uma questão que falava sobre a variabilidade que uma mutação poderia gerar, tá? Então são 5 questões aí, né, nas últimas provas. Bom, temos uma questão ali sobre evidência de evolução, tá? E, enfim, outra questão que nós tivemos nesse nosso último nexo, que é sobre divergência evolutiva. Fora isso, tivemos muito poucas questões, tá? As últimas teorias evolucionistas, e isso pode vir a cair porque faz tempo que não aparecem, né, as teorias evolucionistas. Nós temos o lamarquismo, que a última vez caiu em inverno de 2014, e o darwinismo caiu no verão de 2017. Então tem que cuidar bastante sobre isso. E os mecanismos que levam à especiação. Tá? Mecanismos que levam sobre especiação, especiação alopátrica, simpátrica, parapátrica, cuidado com isso aí, levando, né, que podem ser levados por fragmentação de habitats, certo? E depois que levam o isolamento geográfico, consequentemente o isolamento reprodutivo. Então tudo isso tem que olhar e tomar bastante cuidado. Só que tem 2 detalhes aqui que eu acho importantes de serem analisados aqui dentro, tá? O primeiro deles é esse aqui, ó, a teoria do equilíbrio gênico. A teoria do equilíbrio gênico, também chamada de teorema de Rade-Weidenberg, olha só, não cai desde o verão de 2011. Então ele apresenta uma alta probabilidade de aparecer em prova. Tu tem que lembrar da frequência gênica e genotípica para trabalhar ou do alelo ou do genótipo. E por fim, as análises de cladograma. Então tem que lembrar o que é uma cladogênese, o que é uma anagênese, se é uma característica plesiomórfica ou apomórfica. Tá? Então tudo isso a gente estuda dentro de evolução. Eu acho bem importante tu revisar esse conteúdo, porque perceba que ele vem aparecendo, ó, aqui não apareceu em prova, tá? Vem aparecendo seguido aí nas provas da UX, tá? Então nas últimas 4 provas apareceu, o que tem uma probabilidade alta de aparecer nessa prova também. Então a evolução é um conteúdo que deve ser revisado. O próximo conteúdo é um conteúdo que tem grande apelo nas provas, que é a chamada zoologia. Esse conteúdo é obrigatório, o estudo em qualquer prova, porque é um carro-chefe dentro da biologia, bem como a citologia, botânica, genética, evolução, ecologia, a zoologia está lá dentro incluída, tá? Então o que a gente pode esperar da ecologia? Mas antes quero que tu faça uma pequena análise sobre qual é que é o comportamento das últimas provas de zoologia, tá? Bom, em zoologia tem um detalhe bem importante que é isso aqui, ó. A gente não teve zoologia nas provas de 2024. Isso leva a crer que a gente vai ter ecologia nessa prova de 2025, tá? Porque veja, ó, nós não tivemos a gente teve uma questão só de, perdão, características gerais, assinalei errado aqui, ó. Uma de características gerais aqui, mas ó, inverno 20 não teve, verão 21 não teve. Tá? Depois a gente não teve mais anos que não tiveram, tá? Só que
Todas as últimas questões que caíram são questões que trabalham vertebrados, tá? Então veja, aqui a gente tem uma questão sobre aves, aqui uma questão sobre répteis e mamíferos, aqui uma questão que trabalha essa questão de vertebrados, tá? Ela é uma questão que vem trabalhando a parte da fisiologia do sistema circulatório aqui, né? Então uma questão sobre anfíbios, uma questão que fala sobre os sapos, essa questão aqui sobre o seu sistema circulatório, mas veja, nós temos, nessa prova aqui de 23, nós tivemos 3 questões de zoo, porque teve questões de fisiologia comparada, tá? A diferença entre os diferentes tipos de sistemas na fisiologia, tá? Circulatório, respiratório. Mesma coisa teve aqui nos mamíferos. Então a gente teve muitas questões falando sobre vertebrados. O que está faltando cair? Bom, veja que a última questão de invertebrados foi uma de Anelídeos que caiu aqui, ó, no verão 22. Então há uma probabilidade altíssima, altíssima de cair, por exemplo, a parte de artrópodes. Olha, artrópodes não cai desde o inverno 2019. Pode cair moluscos, que não cai inverno de 2018. Os chamados equinodermas, que não caem desde o verão 2019. Mas, claro, contabiliza isso comigo, tá? Veja que antes de 2020 só estava caindo invertebrados. Depois a gente veio para uns anos que só caiu vertebrados. Tá, o que a gente pode esperar aqui dentro, tá? A gente pode esperar, por exemplo, aqui, uma questão que trabalha, por exemplo, sobre peixes, tá? Por que eu não coloquei essa questão de peixes aqui, ó? Questão de peixes aqui, ó. Tá? Essa questão eu não coloquei ali sobre os peixes, provavelmente porque eu esqueci, tá? Então tu tem mais uma questão aqui, agora que eu me toquei disso. Então tu tem mais uma questão aqui, ó, sobre peixes. Então aqui nós temos, não 3, mas 4 questões, tá? Era uma questão sobre peixes, a diferença entre condrictis e osteíctis, não era uma questão difícil de ser respondida, tá? Então o que a gente está esperando aparecer nessa prova? É uma questão, por exemplo, sobre répteis, de novo questões sobre anfíbios, tá? Tá? Mamíferos é a mais recente que tem. Mas a grande probabilidade de aparecer nessa prova são as questões que trabalham os chamados invertebrados. Só que trabalhando os invertebrados, nós temos os invertebrados que são inferiores aqui, ó. Então, dentro dos invertebrados inferiores, veja, nós só temos uma questão aqui, ó, em 2022, que foi uma questão que caiu sobre a teníase. Então tu tem que ficar esperando aqui nessas questões aí que vem trabalhando essas características. Aqui dentro ainda, teníase não, a ancilostomose, perdão, é esse aqui, ó. Não é sobre a teníase, ó, me passei. É sobre a ancilostomose, agora que eu me toquei aqui, ó. Sobre a ancilostomose. Então podem cair questões que trabalham plateumintos com a teníase, a ancilostomose, a esquistossomose, as questões que trabalham nemateumintos como a ascaridíase. Faz muitos anos que não caem poríferos e quinidários, então tu tem que ficar cuidando disso. Então, poríferos e quinidários podem aparecer na tua prova, tá? Aí eu deixei uma observação lá embaixo, aqui, ó, falando sobre os parasitismos. Então tem que sempre cuidar com as formas de transmissão, se tem vetor, quem é o agente etiológico, se é um plateuminto ou nemateuminto, e que tipo ele é, os sintomas, se tem tratamento, se tem prevenção. Zoologia tem uma grande probabilidade de aparecer a parte de invertebrados, tá? A parte de invertebrados. E estuda bastante também essa característica da fisiologia comparada. Os diferentes tipos de sistema circulatório, os diferentes tipos de sistema respiratório e assim por diante, tá? Então, zoologia pode aparecer na tua prova porque, de novo, ó, nós não tivemos questões aqui em 2024.
Botânica. Botânica é outro conteúdo obrigatório na tua prova. Não tem como tu não estudar esse conteúdo importantíssimo que é o reino planta, ou seja, a botânica. Perceba que a botânica, ela dificilmente ela não aparece numa prova, né? Veja, ela não apareceu aqui em 20, no inverno 20, mas depois caiu praticamente em todas as provas, tá? Então, o que que tu vai estudar aqui em botânica? O que que tu vai revisar? Primeiro, essa parte dos chamados grupos botânicos, aqui em cima, ó. Nesses grupos botânicos, perceba que ele vem aparecendo aqui, ó. Caiu a parte de angiospermas, aqui, ó, certo? De angiospermas dos grupos botânicos, cai angiospermas de novo aqui em 23, aí as briófitas aparecem no verão 2024 e cai uma análise de comparação em gimnospermas e angiospermas, ok? Cai essa análise aí. Bom, o que que tu tem que analisar aqui dentro? E veja que essa legenda tá tudo aí nesse teu pré-prova também que tu acabou de imprimir, tá? Então isso aí tá tudo prontinho para ti ali dentro. A gente tem na parte de, aqui em 2022, nós temos uma questão falando sobre frutos, tá? Então, em 2022 tem uma questão sobre frutos, então eu acho bem importante, e frutos é uma questão que cai, certo? Dentro dos órgãos vegetais, é a questão que mais aparece em relação aos frutos aqui, então eu acho que você deve dar uma boa analisada nisso. Agora, características gerais, tá? Também devem ser estudados, os cladogramas do ciclo de alternância de gerações. Veja que ciclo de alternância de gerações apareceu aqui, ó, na prova no verão de 21, tá? Não era uma questão muito fácil assim, não. Bom, a histologia vegetal é aquela questão que pode vir a aparecer, tá? Por quê? Porque já faz um tempo que ela não aparece, tá? Ela apareceu aqui, ó, 21 inverno, 22 verão. Então nós estamos vindo para 1, 2, 3, 4, 5 provas sem aparecer. Então, estudar os tecidos permanentes, né, como os de revestimento e sustentação, principalmente os de condução, tá? Por quê? Os de condução foi esse que apareceu, ó. Essa é uma questão sobre xilema e essa é uma questão sobre meristemas, tá? Meristemas primários ainda por cima, ok? Então são essas duas questões. Então pode aparecer nesses tecidos a serem trabalhados. Dá uma boa revisadinha nessa parte aqui, ó, sobre os parênquimas, tá? Parênquima clorofiliano, isso aí pode aparecer. Mas eu ficaria muito atento, mas muito atento na fisiologia vegetal. Sabe por quê? Porque os fito-hormônios não aparecem desde 2017 na prova. Então eles têm uma probabilidade muito grande de cair, visto que, ó, aqui embaixo nós não temos questões de físio vegetal. Os ciclos de reprodução também podem aparecer na tua prova, até porque essas questões que trabalharam angiospermas aqui, ó, são sobre reprodução. Então é importante tu saber os ciclos de reprodução dos grupos botânicos. Tá bom? Ele é um conteúdo amplo, eu sei que tem bastante coisa para ver, mas a prova da UX ela é bem específica dentro disso que eu analisei contigo nesse momento. As questões de botânica, elas são importantes de serem estudadas e serem revisadas. Não esqueça que a prova da UX gosta desse conteúdo, tá? Ele gosta desse conteúdo e ele aparece com frequência nessas provas. Olha o que eu não fiz aqui, tá? Então, nesses últimos anos nós não tivemos questões que trabalham as características gerais, nós tivemos uma questão do ciclo de alternância de gerações, nós tivemos uma, duas, três, quatro, 5 questões sobre os grupos botânicos, nós tivemos uma questão falando sobre fruto nos últimos 5 anos, tivemos 2 questões de histologia, mas não tivemos nenhuma questão de fisiologia vegetal. Então veja que tem 2 conteúdos aqui que estão na rabeira para cair, tá? Pode cair, tem grande probabilidade, porque a prova do UX gosta desses conteúdos e nos anos anteriores veio aparecendo, tá? Se nós temos uma questão em 22 aqui de fruto, em 2018, ó, 2018 também caiu. Tá? Então há uma grande probabilidade de aparecer esse tipo de questão aí. Dá uma boa revisadinha em botânica aí para tu não ser pego de surpresa.
Então agora a gente chega no momento de um conteúdo que é o parasitismo, né? Os parasitismos. Mas antes de começar a falar dos parasitismos, eu queria comentar contigo aqui dentro, esse assunto dentro aqui, né? Eu sei que não faz parte dos parasitismos, mas eu coloquei alocado ele aqui da classificação dos seres vivos. Aí você vai me dizer assim, Dani, mas olha, é muito recente a questão sobre classificação dos seres vivos. Sim, realmente, é uma questão que apareceu aqui, ó, na verdade, ó, elas em 2024 é uma categoria das categorias taxonômicas. Mas as regras de taxonomia, elas devem ser revisadas sempre, tá? Sempre devem ser revisadas, bem como as análises feitas a partir de um cladograma. O que é um cladograma, o que é uma cladogênese, certo? Que é uma anagênese. Então tudo isso deve ser revisado porque isso pode cair na tua prova, tá? Bom, então em relação aos parasitismos, eu vou começar falando aqui sobre as chamadas viroses, tá? Então, sobre os vírus. Aqui pode cair características gerais do vírus, os dois ciclos de reprodução, lítico e lisogênico, isso pode aparecer. Não é característico da prova da UX, mas pode aparecer, tá? A última questão que caiu na prova da UX foi aqui, ó. Ainda durante período de pandemia. Esta foi uma questão falando sobre Covid. E não caiu mais viroses. Então pode aparecer, tá? Dentro das viroses alguma coisa pode aparecer, sei lá, com HIV, HPV, que são doenças sexualmente transmissíveis, né? ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. Pode cair sobre a dengue, febre amarela e assim por diante, gripe. Questões que estão sempre nas atualidades. Agora, dentro do Reino Monera, quando tu fores revisar o Reino Monera, olha só, quando tu for revisar o Reino Monera, é muito importante na tua revisão ver ali, ó, do Reino Monera, ó. Vem comigo, ó. Lá em cima no Reino Monera, tu vai dar uma boa revisada nas características gerais, indivíduos procariontes, a estrutura do aparelho celular de peptídeo glicano, plasmídio, DNA circular, enfim. As formas bacterianas, a prova da UX nunca pediu isso, mas ela pode citar. E as formas de reprodução, né? A reprodução assexuada, uma conjugação, uma translocação, uma transformação, isso pode aparecer. Agora, o que levanta um alerta são as bacterioses que podem aparecer dentro das atualidades, como por exemplo a chamada leptospirose. Principalmente por causa das enchentes que a gente teve esse ano, né? Cólera, como uma doença também relacionada a saneamento básico, junto com o tétano, né? Ó, repetir cólera duas vezes aqui. E a gente pode falar também de algumas doenças também sexualmente transmissíveis, né? Como a gonorreia e a sífilis. Dentro do reino protista, perceba que as questões de reino protista, elas podem aparecer na tua prova, tá? Já faz bom tempo que o reino protista ele não aparece, tá? A última questão que apareceu foi, na verdade, foi aqui, ó. Opa! Foi uma questão que falava sobre malária, tá? Uma questão que falava sobre malária, então tu tem que cuidar com esse tipo de questão, tá? Então, veja, a malária ela aparece aqui em 2017, eu deixei isso, mas cai em 2000, ela, ó, de novo, cai em 2017, mas volta a cair em 2023 no inverno. Tá? Então isso aqui pode aparecer, tá? Mal de Chagas também apareceu lá em 2015, certo? Bom, enfim, essas doenças elas podem aparecer na tua prova, tem que saber, vetor, tudo isso aí tem que saber, tá? E olha só, caindo como comparação, tá? Rino Monera, Rino Fungi, caíram comparando os organismos aqui, sempre é bom destacar isso. Mas nessa última prova que a gente teve no inverno, a gente não teve nada desse tipo de questão aparecendo aqui. Veja que a gente também não teve nada no período de 2020, não teve nada em 21. Ó, as provas do inverno têm caído muito pouco. Ó, vide essa questão, fora essa questão de 2023, tá? Então provavelmente vai cair alguma coisa sobre essas questões. Eu apostaria muito nessas questões que falam sobre leptospirose ou as doenças que falam sobre saneamento básico. Tá? Cuidar bastante com esse tipo de assunto porque pode cair dentro das atualidades.
tá bom? Então, uma boa revisadinha nas doenças, nas características gerais de cada um dos reinos aí. Então, chegamos ao nosso último assunto do nosso pré-prova. Normalmente é a questão que fecha a prova. Eu posso esperar dentre as 10 questões da prova de biologia até 2 questões sobre esse assunto. Mas o que as provas têm me mostrado nos últimos anos é isso aqui, ó. Ó, opa, 2020 nós tivemos uma questão, tá? Não caiu no inverno, tivemos em 21 uma, inverno 21 outra, ó, sempre caindo uma questãozinha, ó. Sempre aparecendo uma questão ou outra perdido lá. Nos últimos anos, então nas últimas 5 provas, faz tempo que não cai mais de uma questão. Tá? A prova da UC sempre teve uma tradição muito grande em pedir questões que trabalhavam sobre impacto ambiental. E não é o que está acontecendo, vem caindo muito pouco, tá, sobre impacto ambiental. Tanto que a última questão sobre impacto ambiental está aqui, ó, tá, lá no verão de 2020. Então, o impacto ambiental é um assunto dentro da ecologia que tem uma alta probabilidade de aparecer na prova. Questões que falaram, olha, muito a gente falou esse ano sobre os desmatamentos, tá? Os desmatamentos que foram provocados, então não esqueçam disso, pelas queimadas. Não esqueçam da alta taxa de fumaça que tinha na nossa atmosfera há alguns meses atrás, tá? Isso incrementa o chamado efeito estufa. Tá? Então, ele leva a uma intensificação do efeito estufa. Claro que se eu falo em efeito estufa, eu sou obrigado, né, a discorrer sobre o ciclo do carbono. Ah, Dani, mas os ciclos biogeoquímicos são recentes, ó. Caiu no inverno do ano passado. Será que pode cair? O que caiu foi o ciclo do nitrogênio. Então, eu acho que o ciclo do nitrogênio não vai aparecer na prova. Porém, o ciclo do carbono, ele pode aparecer sim. Por que não? O ciclo do carbono pode aparecer, até o ciclo da água, por causa das enchentes, pode aparecer na prova, tá? Bom, biomas brasileiros, os biomas brasileiros, eles caíram aqui, ó, quer ver? Muito cuidado que eu vou falar agora. Os biomas brasileiros caíram nessas questões, ó, essa de 2020 aqui é sobre floresta amazônica, tá? É uma questão que fala sobre o desmatamento na floresta amazônica. Tá? Então é uma questão que fala sobre biomas, tá? Claro que nós tivemos mais 2 questões, ó, mas nós estamos indo para para 3 questões que não caiu nada. Então isso pode aparecer, tá? Amazônia, Floresta de Mata Atlântica, Pantanal. Veja que esses biomas foram muito impactados, né? Amazônia e Pantanal muito impactados com as queimadas, tá? Então tem que tomar cuidado com esse tipo de questão aí, também falando sobre o cerrado, né? Então, muito cuidado com essas questões. Uma outra questão que eu gostaria de falar para vocês, né? Não acredito que vai cair relações ecológicas porque recém caiu, tá? Níveis tróficos também pode aparecer, mas eles podem aparecer relacionados à transferência de energia, de matéria, a diferença entre habitat e nicho ecológico, porque a última questão que caiu aqui, ó, no verão passado, é uma questão sobre teia alimentar, era a questão que fechava a prova, tá? Então, acho que isso não vai cair, tá? Acho. Mas nós podemos entender aqui, ó, que já faz um bom tempo que não caem as questões que falam sobre sucessão ecológica, né? E a sucessão ecológica é uma questão que caiu aqui, ó, no inverno de 21. Falou sobre uma questão sobre uma colonização de uma área que foi degradada e que tipo de planta que teria que se utilizar. Espécies pioneiras, comunidades pioneiras. Então, sabia diferenciar sucessão primária de sucessão secundária. Quais são os estágios da sucessão? Então, o primeiro é a ecese, em seguida vem séries ou cereal e finaliza em um processo de uma comunidade clímax. Certo? Então lembrar desses nuances que acontecem na sucessão ecológica, tá? Acredito muito que caia as questões sobre impacto ambiental. Veja que a prova do Oxford não fala muito, ó, nos últimos anos não tem caído questões de ecologia de populações, pode ser uma carta na manga, bem como nas questões de biomas, não esqueçam que pode cair aquelas questões que falam, por exemplo, sobre talassociclo e limnociclo. Tá? Então, questão que fala sobre água salgada e água doce. Isso pode aparecer na tua prova, porque já caiu na prova da UX.
tá bom? Então eu acho importantíssimo você revisar a ecologia, é um conteúdo que aparece nas provas, tem caído uma questão pelo menos por ano, que tem mostrado aí para nós, tá? Então provavelmente uma questãozinha vai estar lá na tua prova, tá bom? Então eu acho que era isso, ó. Chegamos ao final do nosso pré-prova, espero que você tenha aproveitado essas dicas, que tenha sido válido para ti e que você tenha muito sucesso nessa prova. Que você tenha muito sucesso no teu objetivo, que o teu objetivo é a aprovação, ok? Então fico à disposição e encerramos por aqui. Um grande abraço e valeu!